O Barba vai para o hospital, mas não é dessa vez. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal que nós vamos falar sobre a visita do Barba no hospital essa semana. O que aconteceu? É uma simples rotina ou é algo mais sério? O que realmente está acontecendo? Vamos tentar explanar para você sobre esse assunto para que vocês tenham o pé no chão e entendam o que está acontecendo. Então, vamos lá, compartilhe esse vídeo com seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque precisamos nos unir para salvar o Brasil. E lembrando a você que nós temos 3 anos para salvar esse Brasil. E o começo é agora. 2024 é o primeiro passo para salvar o Brasil. Lembrando que às 15 horas voltaremos ao vivo e às 15 horas poderemos responder todas as suas perguntas. Então venha nos visitar às 15 horas, uma live de 1 hora, e logo a gente faz um debate de 1 hora, ou seja, um negócio diferenciado. Então vamos lá ler uma notícia aqui rapidinho para você entender algumas coisas. Olha só o que diz a notícia. Lula faz exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Segundo a equipe médica, resultados não mostram alteração. O presidente está na capital paulista, mas não tem compromissos. Poxa, se o presidente está na capital e não tem compromissos, é porque ele foi ali exatamente para ir ao hospital, né? E fica difícil de acreditar que foi por uma simples exame de rotina. Alguma coisa aconteceu, algum desconforto, talvez alguma coisa. Mas uma coisa é certa, o presidente Lula, ele fez uma cirurgia, ele recuperou muito bem dessa cirurgia, mas o que nós temos que entender e às vezes perguntar é: por que o Lula, ao invés de usar o Sírio-Libanês, os melhores hospitais do mundo, com os melhores médicos do mundo, por que ele não usa os médicos cubanos? Ou por que ele não faz como alguns líderes aí e vá para Cuba ser curado ou ser tratado? Não é o Lula que diz que os cubanos são os melhores médicos, não são os esquerdistas que dizem que a medicina em Cuba é algo extraordinário, que é bom demais, que lá é tudo perfeito. Então, por que não vai para Cuba? Né? Porque é bem simples. Imagina você que você tenha algum tipo de problema e você tem todo o dinheiro e todo o poder. Porque o Lula pode, se ele quiser ir hoje mesmo para Cuba, ele pode se curar em Cuba, ele pode ser tratado em Cuba, ele poderia ter feito a cirurgia em Cuba, mas por que não foi para Cuba? São coisas que a gente tem que questionar, são coisas que os esquerdistas, a gente tem que fazer essa pergunta para eles, né? Por que o Lula não foi se tratar ou foi fazer a cirurgia em Cuba? É uma pergunta que nós temos aí que não quer calar, né? Eu não desejo mal a ninguém, tá? Eu não desejo a morte de ninguém, nem mesmo a do Lula. Eu não desejo morte de ninguém. Mas a gente está debatendo aqui um assunto que é o seguinte: o Lula foi para o hospital e, de acordo com a maioria das matérias, é uma questão de rotina, mas o meu questionamento é: se Cuba é muito melhor, por que não vai para Cuba? Né? Bem assim. O presidente Luiz Inácio da Lula realizou exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste sábado, dia 13, segundo o boletim médico. Então você vê, ele nem vai para Cuba e nem para o SUS, né? Os resultados não mostram alterações. Lula foi acompanhado pelos médicos Ana Helenda Germoglio e o Roberto Calil. O petista está na capital paulista durante o final da semana. Aí você vê aqui, eles mostram mostram uma foto do Lula grandona e a saúde de Lula. O ex-presidente teve câncer em 2011. O presidente tem a altura de 1,70 m, idade de 78 anos, e ele terá 81 anos de idade ao fim do seu mandato. Então, o Lula ele teve blefaroplastia, retirada o excesso de pele na região das pálpebras ao redor dos olhos, em 29 de setembro de 2023. Infectado pelo Covid em dezembro de 2020 e em junho de 2022. Teve câncer de laringe em 2011, tratou-se com quimioterapia e radioterapia e foi considerado curado em 2012.
foi fumante por 50 anos, perdeu o dedo mínimo na mão esquerda em acidente de trabalho quando era torneiro mecânico em 1964, teve pneumonia em 2022 e teve que adiar a viagem à China. Eu lembro que essa questão da pneumonia, eu lembro que a palavra foi, ele teve princípios de pneumonia, o que era uma palavra até que não existe, né, na medicina. Artrose, colocou uma prótese na junção do osso do fêmur com o quadril para amenizar dores. Foi internado em 2010 com crise de hipertensão que o levou a parar de fumar. Então aqui tem alguns problemas dele, mas aquela pergunta que a gente tem, né? Se o Lula, ele acredita que Cuba e tudo isso é melhor, cara, é só uma pergunta simples. Por que que não vai para onde é o melhor? Eu, você, qualquer um de nós aqui, se nós tivéssemos esse poder, nós iríamos para o lugar que é melhor. Nós faríamos a cirurgia no melhor lugar possível. Era isso que nós iríamos fazer. E no caso, se Cuba é o melhor lugar, nós iríamos para Cuba. E ele não foi. Então, pessoal, tudo indica que ele está bem, né? Eu acho muito difícil, porque a pergunta das pessoas é: Fábio, mas o Lula, ele está bem para ficar até 2026? Imagina. Ele teria 81 anos de idade em 2026. E se eleito presidente, Deus me livre e guarda, em 2026, ele seria presidente até 85 anos de idade. Ou seja, seria mais ou menos o que o Biden quer fazer. Então, é muito difícil. Então, eu acho que as eleições, na minha opinião, será Bolsonaro e Lula. Mas não necessariamente diretamente Bolsonaro e Lula. Pode ser o Bolsonaro-Lula indiretamente. Pode ser o Bolsonaro ilegível apontando um candidato em seu lugar, como Zema, Michele, Tarcísio, etc. E pode ser o Lula indiretamente. O Lula doente, sair do jogo político por não aguentar, né, porque ser presidente não é fácil. Então você tem que fazer muita coisa, muito estresse, muito trabalho, a popularidade do Lula caindo abaixo. Então acho que pode ser que ele não aguente vir para 2026, mas ele escolha um candidato, a Janja, o Haddad, quem quer que seja. Na minha opinião, que eu venho falando para vocês há algum tempo, o Lula ele tem data de validade, a validade dele é 2026 e ele, uma vez o Lula fora, o PT está fora. O PT acaba. Então, eu acho que isso é importante para que a gente entenda e que a gente entenda o que está acontecendo nesse nosso Brasil, tá bom? Então, foi um vídeo rápido e objetivo sobre essa situação. O Lula no hospital. Mas não é dessa vez. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 15 horas. A gente vai ter um outro vídeo agora falando sobre a vergonha que está sendo Lula, né? Porque dizem em alguns jornais que ele está passando pente fino, negócio das famílias aí, para Bolsa Família, está complicando. Mas às 15 horas voltaremos para bater um papo. Te vejo às 15. Caos na Bolsa Família, cancelamento de 8,4 milhões de benefícios gera caos no país. É muito interessante porque o Lula foi aquele presidente, né, que muitas pessoas fizeram L, e agora nós estamos vendo muitas pessoas, principalmente no Nordeste, chorando porque o L simplesmente não teve o retorno desejado. Galera, meu nome é Fábio aqui. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque nós vamos falar desse caos que muitas pessoas estão enfrentando nesse momento, porque a Bolsa Família foi suspensa da vida deles. Algumas pessoas dizem que foi 8,4 milhões, outros dizem que 8,4 milhões era o pente fino, mas não se sabe ao certo quantas pessoas, na verdade, deixaram de receber os benefícios. Bom, vamos falar sobre isso. Então compartilhe com seus amigos, dá o seu joinha e lembrando a você que às 15 horas estaremos de volta com a nossa live, né? Um vídeo, uma live de 1 hora, aonde ali você pode conversar com a gente, bater um papo e eu tento responder todas as suas perguntas. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero.
para a gente fazer o vídeo o mais rápido possível para você entender logo. Olha, isso aqui é uma matéria da grande notícia, da grande mídia. Metrópolis. Após pente fino, governo bloqueia 8,4 milhões de Bolsa Família. Aquelas coisas, né? É uma coisa nítida quando você repara o tipo de título que eles usam contra o Lula, ou a favor do Lula, se você poderia dizer, e quando eles usam títulos do Bolsonaro. Com o Bolsonaro, eles sempre usavam títulos de forma para enganar as pessoas, né? Forma para denegrir a imagem do Bolsonaro, forma para manipular. Por isso que eu falei para vocês que eu sempre vi a grande mídia manipulando as pessoas a não gostarem do Bolsonaro. Sempre vi isso. Aqui eles botam, ó, após pente fino, o governo bloqueia 4 milhões. Aí se é Bolsonaro, ia dizer, né? Bolsonaro faz crescer a pobreza no Brasil, Bolsonaro não se preocupa com os pobres, Bolsonaro tira o benefício dos pobres e agora a pobreza aumenta, ia ser algo assim. Em 2023, o governo federal reviu o cadastro das famílias beneficiárias da Bolsa Família. O objetivo é reparar as distorções do cadastro únicos. Vamos lá. Bolsa Família. Principal programa de transferência de renda do país, é uma das vitrines do governo federal. É uma vitrine que o governo federal promoveu ao longo de 2023. Um pente fino nos cadastros dos beneficiários, o que resultou no bloqueio de 8,4 milhões de famílias. Após esse bloqueio para checagem, o número de beneficiários efetivamente cancelado foi de aproximadamente 3,7 milhões, conforme informou o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Então, foi um pente fino para 8,4 milhões de famílias, mas os que realmente foram bloqueados foram 3,7 milhões de famílias. Pessoal, não é milhões de pessoas, é milhões de famílias, né? Então, se a gente está falando aqui quantas pessoas tem numa família, se a gente falar 2 pessoas por família, seriam 3,7 vezes 2, ou seja, seria mais ou menos ali 7,4 milhões de pessoas. Mas, cara, eu não sei qual é a média, né? Talvez a média da família seja 4, seja 5, porque são as pessoas mais pobres, pessoas mais necessitadas, e normalmente essas pessoas tendem a ter mais filhos, né? Querer mais filhos por algum motivo. Mas digamos que sejam 4, então você bota esse número vezes 4. Então nós estamos falando, se for 4, então a gente está falando aí, ó, 4 vezes o nosso 3, estamos falando de 12, né? 12, aí você bota 4 vezes, no caso, 7, 28, então nós temos ali, entendeu? Sei lá, 15 milhões, né? 15 milhões de pessoas. Quer dizer, pessoal, é muita gente, pessoal. É muita gente. Mas todas essas pessoas, dessas, bota aí 15 milhões, menos de 20 milhões de pessoas, cara, quantas dessas votaram no Lula acreditando na mentira de que o Lula era o pai dos pobres? Acreditando na mentira que o PT iria ajudá-los? Cara, com o governo Bolsonaro, ainda que todos eles mentiram, que o Bolsonaro não gosta de pobre, todas as pessoas estavam fazendo um bom trocado com a Bolsa Família, né? O pessoal está fazendo um bom dinheiro, o Bolsonaro levantou para R$ 600. Quer dizer, uma coisa, era 3, 4 vezes mais do que o Lula dava para as pessoas, e mesmo assim as pessoas foram enganadas. Então, nesse momento, dessas quase 20 milhões de pessoas, devem estar muito tristes e devem estar muito decepcionadas. Aí você consegue ver o porquê que o desgoverno cai tanto. Por que você tem uma desaprovação? Por que o número ele está diminuindo de acordo com as próprias pesquisas? A última que a gente leu aqui nas matérias, 16% das pessoas que votaram no Lula agora o rejeitam. Claramente que uma pessoa que ganhava Bolsa Família agora não ganha mais, deve estar rejeitando o Lula, já não quer mais, mas fez o L, falou que Lula ia ajudar. O único problema é que, infelizmente, muitas dessas pessoas não votaram no Lula e também se ferraram. É aquela coisa. Quando nós lutávamos para votar no Bolsonaro,
o Bolsonaro beneficiou a todos, até mesmo o petista foi beneficiado. Quando nós lutamos para não entrar o Lula, e o Lula entrou, ele está prejudicando geral, não está prejudicando só o bolsonarista. Ele está prejudicando geral. Pessoas que votaram, pessoas que não votaram, está todo mundo sendo prejudicado. Então, esse que é o problema que às vezes as pessoas não entendem. Tomara que agora em diante, essas pessoas que votaram no Lula, que estão agora sem a Bolsa Família, aprenda. O objetivo é reparar distorções do cadastro único, porta de entrada para programas sociais do governo federal. Os dados obtidos pelo Metrópolis via Lei de Acesso à Informação reúnem o número de famílias que tiveram benefício suspenso entre os meses de março, quando se iniciou no governo um processo de revisão, e dezembro. No total, foram 8.400.000 beneficiários da Bolsa Família com benefício suspenso no período. A maioria deles está na região Nordeste, 3,7 milhões, e Sudeste, 3 milhões, locais que concentram a maior parcela dos beneficiários. Segundo dados do Observatório do Cadastro Único, atualmente 21 milhões de famílias recebem o benefício de 9,4 milhões delas estão no Nordeste, 6 milhões no Sudeste. São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro foram os únicos estados a ultrapassarem a marca do 1 milhão de beneficiários bloqueados. Olha, São Paulo, Bahia e Rio passaram de 1 milhão de pessoas bloqueadas. Veja o panorama dos bloqueios por unidade da federação. Bloqueio na Bolsa Família por estado e região. Então você vê, enquanto mais verde, mais bloqueio. Então você vê, por exemplo, São Paulo, 1,1 milhão. Rio de Janeiro, 1,06 milhão. Bahia, você sabe que Bahia, 74% da população votaram para o Lula. Então, desses 1 milhão de pessoas ali, a gente pode chegar à conclusão que, no mínimo, 74% deles votaram. Então, por exemplo, ali mais ou menos umas quase 800.000 pessoas desse 1 milhão votaram para o Lula. Né? Então, você vê aí, ó, o Pará, 370 mil. Santa Catarina, ó, é um dos lugares que menos tem, né? 97 mil. Aí você tem o Acre, 32 mil. Você tem Rondônia, 36 mil. Mato Grosso do Sul, 60 mil. O Tocantins, 35 mil. E aí você tem Distrito Federal, 46 mil. Então você tem os bloqueios. Quer dizer, uma coisa assim muito triste de você ver as pessoas... E aquela coisa, a gente fala para você tem algum tempo que, infelizmente, as coisas têm que piorar para melhorar. A gente falou, né? É aquela coisa que uma das coisas que mais dói, né? É quando a gente faz alguma coisa errada e nossa mãe, ou a nossa esposa, ou seu marido, olha para você e fala, eu te avisei. Então, nós avisamos. Nós avisamos que isso iria acontecer. Então, tá aí. Então, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça que hoje, às 15 horas, voltaremos com a nossa live. Uma live de 1 hora, e se nós chegarmos à nossa meta, a gente faz um debate de mais 1 hora. Muitas pessoas estão muito felizes com a live das 15 horas, porque estão aprendendo coisas que nunca escutaram na vida. Deus abençoe a todos. Vejo vocês aqui.